descobrir! Como é que estamos, povo? Vou diminuir nosso somzinho. Diminuir nosso somzinho, né? Sempre começamos com o quê? Com louvor. Glória a Deus por isso, né? Por a gente estar aqui nessa noite. Sejam bem-vindos. Não esqueçam que o nosso esquema, o nosso combinado é que hoje é o nosso estudo imersivo para mulheres. Então, sua única atividade por aqui é ficar aqui, convidar uma amiga, manda para ela, encaminha para ela, curta, porque é para alcançar mais pessoas, mais mulheres. Quanto mais mulheres sábias, menos problemas no mundo. E hoje a gente vai descobrir isso com mulheres sábias, tá? Já vou colocar aqui o nosso louvorzinho do fundo musical maravilhoso, na bênção do Senhor Jesus, né? E eu quero dizer que hoje às 3 da tarde a gente abriu essa primeira parte, tá? Esse devocional, ele é destinado a mulheres. Mas, para quem tem uma esposa, quem tem, né, uma namorada, uma mãe, uma irmã que queira indicar, mande para ela. Ou fique aqui, absorva as informações, que Deus abençoe. E para você ter acesso ao primeiro, que é esse aqui, a gente tem duas opções. A primeira é a nossa comunidade, tá? Depois que terminar, vamos focar aqui, ok? Você tem um acesso livre em todo o devocional. Mas para você estudar paradinho, com calma, né? Nós temos duas opções. A primeira é estar na comunidade. Tanto que eu tenho irmãs que estão no culto agora e elas não vão conseguir pegar essa segunda parte. Mas elas já falaram, ó, amanhã eu já tô fazendo, porque eu vou pro culto à noite. E aí eu vou assistir amanhã. E aí elas vão ter acesso, tá? Então quem tá na comunidade, depois vocês vão ali no feed, que eu acho que é o último vídeo, eu mostrei explicando como tá funcionando, como vai funcionar, para quem não quer, mas para quem quer ter acesso, não quero na comunidade, eu quero só o acesso às aulas, aos materiais, também tem essa opção, também tá no link da bio, tá? Mas vamos nos concentrar aqui, amém? Depois eu explico mais um pouco, mostro para vocês as atividades. Eu vou resumir brevemente para você que não esteve hoje às 15, o que foi dito na primeira parte, né? Nós conversamos sobre descobrir quem você é. Amém? O que acontece aqui? Nós, mulheres, somos pressionadas, atacadas, nós sentimos algumas dúvidas, algumas dores e nós ficamos em silêncio. E para ficar em silêncio é um preço muito alto. Só que essa versão sua em silêncio é a versão menina, que foi o que eu expliquei à tarde para vocês. E nessa versão que eu quero trazer para a noite, que é a mulher sábia, você vai aprender com mulheres que foram extremamente sábias, tá? Mas em resumo, o que é o nosso estudo imersivo? Para quem que é, né? Nós vamos trabalhar mulheres cristãs que seguem a fé. Por quê? Porque o nosso embasamento é bíblico. Então, no mínimo, você tem que ter essa vertente evangélica de alguma forma. Não precisa ter uma placa de igreja, não precisa ter nada, mas você vai sair daqui sem essa versão que você tem atual. Uma versão com dúvidas, insegura, imatura, orgulhosa, com muita pressa, que vive de validação, que vive de migalha. Eu expliquei exatamente esse perfil aqui para vocês no almoço, né? No almoço, às 3 da tarde. E muitas se identificaram. Por quê? Porque nós desejamos coisas específicas, mas nós não estamos prontas para recebermos aquilo.
porque ainda não é nosso, não está maduro o suficiente, eu não tenho esse preparo para receber isso, mas o meu desejo do coração quer. E eu mostrei mulheres na Bíblia, que eu já trago para vocês um resuminho, que elas também desejavam coisas e passaram por cima de muitos processos, deixando aflições, brigas, desentendimentos, conflitos, falta de momentos com o Senhor. E talvez você possa estar passando por isso. Então, esse primeiro momento, as pessoas tiveram acesso a isso. E aí eu trouxe aqui que você, a partir de agora, a partir desse devocional da noite, ele vai te ensinar e te instruir a caminhar como uma mulher sábia. Você não é perfeita, mas você está em busca de ser uma mulher sábia. Vai ser sempre assim, sempre nessa jornada de buscar ser uma mulher sábia? Sim. Por quê? Quando você executa a sua sabedoria, você já é melhor do que você ontem. Quando você não dá uma resposta atravessada, quando você consegue pedir desculpa, você já é melhor que ontem. Então, para você descobrir isso, você fica aqui conosco, né? Seja bem-vinda, prazer, eu sou a Jéssica. E entenda, você não tá sozinha, tá? Você não tá sozinha nessa jornada. Tem mais mulheres aqui e tem apoios masculinos também, que provavelmente todo mundo é bem-vindo. Mas entenda, essa mensagem é voltada para mulher. Olha aí, ó, Marinava, não tem ânimo para limpar a casa. Fique por aqui. Então, juntas a gente vai transformar toda essa ansiedade, essa tristeza, essa dor, desânimo, desamparo em força, tá? Então a gente vai olhar agora rapidinho para as mulheres que cometeram seus erros na Bíblia, para depois você entrar no estudo imersivo dessa parte, amém? E aí, o que a gente tem aqui no primeiro momento? Conflitos. O que é o conflito? Quando você ainda é uma menina, tem atitude de menina, se comporta como uma menina, que é uma mulher imatura, você tem muita pressa para as coisas, você age com imaturidade, você é muito orgulhosa, você é inconstante, por isso que você não consegue fazer suas coisas. Por isso que seus sonhos estão abandonados, por isso que as pessoas não acreditam em você, não confiam na sua capacidade, na sua potência. Por quê? Nem você deu esse estímulo para você. Vive de validação. Sabe quando você não tem uma opinião própria, qualquer pessoa chega e muda seu pensamento? Pois é. Isso é viver de validação. Viver de migalhas. Esse eu trouxe de tarde também. Que é você estar em relacionamentos, em igrejas, em amizades, onde te oferecem migalhas e você vê isso como um banquete. E não é? E aí tem pessoas que estão há anos recebendo migalha e tem gente alertando, olha, isso aqui é migalha, isso não é saudável. E mesmo assim você se afasta da pessoa que está te tentando tirar desse espaço. Por quê? Porque você é imatura, você não consegue ter a visão de uma mulher que vai crescer. Você está confortável naquele buraco que você se encontra. E aí eu até citei, né? Não é uma questão de, não, eu vivo muito bem, eu tenho... Não, é buraco, vivendo de uma cesta básica, morando lá no fim do Judas. E aí tu tá se contentando por quê? Porque você, quando não se contenta e quer mudar, você sai. Mas a maioria das pessoas não se contenta, mas se resigna a ficar ali. Por quê? Dá muito trabalho. Então a gente vai trabalhar isso aqui dentro. Porque as mulheres, elas têm alguns desejos específicos, mas que eles são como se fossem motores. Um primeiro desejo é ter uma família feliz e estruturada. E isso a gente observa em outras pessoas. Mulheres são extremamente observadoras. E quando você é uma mulher observadora, você repara que você não tem. Sabe? Então a gente vai começar a olhar isso, vai começar a planejar essa parte. E a gente também tem um outro pilar. Eu quero um reconhecimento profissional e sucesso nas coisas que eu faço. Seja eu sendo uma CLT, seja eu sendo uma mulher que tem um negócio, eu montei um negócio agora, eu tenho minhas dúvidas, mas eu tenho esse desejo de ser reconhecida e ser bem-sucedida. Mas nós temos conflitos, né? Como eu falei, muitas coisas são perdidas porque eu sou invejosa, imediatista, impulsiva, muitas coisas.
Lembrando que isso aqui não é para você levar ao pé da letra, mas nós temos alguns sentimentos que nos boicotam. Outro desejo que nós temos, que a gente vai trabalhar, é sobre relacionamento saudável, duradouro, seja ele de amoroso, seja ele em amizade, seja ele profissional, tá? Então, para você que tem essa vontade de mudar essa sua versão, eu vou ver o que vocês comentaram agora aqui, a gente vai falar de algumas mulheres, tá? Deixa eu ver aqui. A irmã que falou que tá sem ânimo pra arrumar casa. Deixa eu ver a outra aqui. Como fazer um plano para saber o meu valor e caminhar. Fique por aqui, que você vai entender. Ó, a Simone, meu relacionamento acabou e eu sei que, de certa forma, essa mulher imatura contribuiu para esse fim. Sim. Bom, que já é um bom passo. E aí eu tenho uma outra questão, só para lembrar que eu falei hoje também mais cedo na primeira parte. O problema aqui não é que você não sabe. Você sabe. Você sabe que tem que sair desse relacionamento, você sabe que tem que melhorar o relacionamento, você sabe que tem que se posicionar mais, você sabe que tem que se valorizar, você sabe. Você não faz. Você só não faz. Então a gente tem que tratar isso de verdade para que você consiga dar espaço. Daí eu trouxe aqui os exemplos de Sara, que ela era muito apressada. Deus falou que ela ia ter um filho. Aqui a gente cita muito sobre a questão dos filhos, porque era uma relação muito importante na Bíblia. Correlacione com a sua vida atual, tá? O que a gente tá falando? A gente falou aqui que, de repente, a pressa daqui é que você quer ter um resultado enorme na sua vida profissional, mas você também não se empenha o suficiente. Você vê onde você tem problema, inclusive hoje. O que eu tava falando hoje com meu namorado? Eu falei, cara, eu tenho uma dificuldade imensa de falar sobre vendas. E eu sou da área do marketing. Eu falei, eu tenho uma dificuldade imensa de falar sobre vendas. Olha, eu tenho esse produto aqui, eu tenho isso aqui. Eu tenho dificuldade nessa parte. Não confunda, tá? Nossa área comercial e de vendas de marketing são diferentes. E aí ele falou, então você tem que melhorar nisso. Vocês estão vendo que eu tenho um problema? Eu sei que eu tenho e eu sei que eu tenho que buscar a solução? É isso que a gente tem que ter esse embasamento para poder impulsionar, tá? E aí o que a gente traz para cá? A pressa da Sara. A Sara, Deus prometeu para ela que ela ia ser, se Abraão era pai de nações, Sara era mãe, né? E aí Deus prometeu para ela um filho. Só que esse filho não veio na hora que a Sara queria, porque ela queria o filho naquela hora. E o que ela fez? Ela fabricou um filho, que foi Ismael. Ela pediu para sua serva Agar se deitar com Abraão, para que eles pudessem ter, enfim, um filho. Mas Deus não falou para Sara que ela ia ter um filho através de Agar. Falou que ela ia gerar. Mas a Sara estava o quê? Querendo fabricar soluções. Lembrando, toda vez que vocês forem estudar a Bíblia e alguém for ensinar para você, Bíblia. Essa história tá lá em Gênesis, tá? É isso aí. Muito bem. Não é só saber, você tem que buscar a solução. Então aqui, lá em Gênesis 16, você lê a história de Sara nessa situação. E o que aconteceu quando Sara apressou o plano de Deus? Porque o Senhor permite que você apresse os planos, mas você tem que colher as consequências. A consequência daqui foi um conflito imenso que gerou, porque Isaac veio, mas existia Ismael. E aí, como é que você lida com esse conflito? Então a gente traz outra, que é a nossa versão de perseverança. E aqui é uma coisa importante. Talvez você, nesse exato momento, está se sentindo muito humilhada, está se sentindo desvalorizada. Você faz tudo certo, tá tudo nos caminhos, mas mesmo assim você não é reconhecida. E o que acontece aqui? Você tem que seguir perseverando, porque não é uma opção você ser uma pessoa ruim. Não é uma opção você não ser uma pessoa justa, correta, porque você não está tendo resultado. Esse pensamento é um pensamento que Provérbios
tem uma pessoa lá que, se você ler todo o Provérbios, você percebe que existe um personagem que você se identifica, que é o tolo. Se você for tolo o suficiente pra eu não tô tendo resultado, eu não tô tendo benefícios, eu vou ser uma pessoa errada? Eu vou ser uma pessoa ruim? Então você nunca foi uma pessoa boa. E aí a gente traz aqui a Ana como um instrumento de perseverança. A Ana, ela só queria ser mãe. A Ana, ela não pedia reconhecimento, ela só queria ser validada como mulher. E naquela época, ser validada como mulher era ser mãe. E a outra esposa do marido dela, Elcana, ela dava filhos para ele. É citado no início, né, de Samuel ali. Mas Ana, o sonho dela era ter um bebê. E ela nunca desistiu do sonho dela. Só que você ora, 1, 2 vezes não é atendida, começa a fazer birra. Começa a fazer, porque eu não quero, porque isso, porque aquilo. Oi, Caio. A paz, boa noite. Programação nova fazendo live à noite. É um estudo, irmão. Presta atenção. Já mande para a sua versão feminina aí, tuas queridas femininas. Hoje é um estudo imersivo para mulheres, que essa é a segunda parte. Já cheguei às 3 da tarde dando essa instrução aqui. Só fazendo um resumo para as pessoas seguirem o barco. Porque essa versão aqui é a versão que a gente não quer mais, tá? Que é a versão apressada, sem perseverança, cheia de comparação. Então, se você conhece alguém que tá nessa versão, manda pra ela. Manda pra ela, que daí ela vai ter acesso. E aí eu já falei, né? Deixei materiais separados. Na comunidade, as pessoas vão ter acesso. Elas já estão lá dentro da comunidade, já assinam a nossa comunidade. E a gente tem um separado aqui também, pra quem quiser só depois acessar com mais calma, mais tempo, acessar os materiais. Mais pra frente eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas vamos concentrar aqui, amém? Sejam bem-vindos. Boa noite, prima pobre. Maravilhoso o nome. E aí, Ana, ela gera Samuel. Sabe quem foi Samuel? Todos serão pessoas bíblicas a partir de agora. Samuel foi que ungiu o rei Saul e, na sequência, ungiu o rei Davi. Então, ele foi extremamente importante. Se a mãe dele não tivesse perseverado, talvez ele não existisse. Olha aí, ó, Ivone. Tava de tarde, tô de noite. Amém. Eu entrei um pouquinho mais tarde porque eu não tava me sentindo bem. Eu fiquei sem comer o dia inteiro, né? Agora estamos bem. E aí eu trouxe também Lia e Raquel, que falava sobre comparação. Lia tinha os filhos, mas não tinha o amor. Raquel tinha o amor, mas não tinha os filhos. Vocês entendem que as duas tinham um vazio? Que elas achavam que o preenchimento seria ter um ou outro, e não é verdade. Ambas queriam ter algo que era extremamente necessário para a nossa vida, que é ter a presença real, ser valorizada. Então aqui dentro eu trouxe até essa questão das irmãs. E por último aqui, a gente trouxe Marta e Maria, que foi um exemplo de quê? Tem pessoas que são muito ativas na igreja. Tem pessoas que são muito ativas de falar de Deus. Mas tem pessoas que não estão na presença de Deus. Pode estar lá no culto toda semana, é líder de oração, é líder disso, de aquilo. Mas Deus, ele não te vê tanto na presença dele. Você está muito presente em outros lugares. E aí a gente mostra que Jesus, ele chama a atenção de Marta para isso. Por quê? Marta, ela estava muito ocupada lá em Lucas, né, em receber Jesus na casa. Janta, roupa, comida, ela queria tudo perfeito. E aí eu trouxe o exemplo de quê? O que a gente faz? A gente coloca no ouvido, né, no fone, e começa a arrumar a casa. Tu bota um louvor, uma pregação, e aí você acha que fazer o 2 em 1, vocês já ouviram falar, né? Eu vou fazer isso aqui enquanto eu escuto um louvor, enquanto eu escuto uma pregação, enquanto eu escuto o irmão falando. Você não tá fazendo a sua atenção plena. Por isso que a gente tem a nossa comunidade, e a comunidade é para você tirar o teu tempo e ir lá escutar
uma pregação, escutar um estudo, né? Que, como vocês podem ver, a gente tem bastante estudo e eles estão lá na comunidade. É um tempo que não é só botar um fonezinho. É um tempo, que é o que as irmãs falaram mais cedo. Comprei um caderno, comprei uma caneta, comprei um post-it, porque me interessei dessa forma. Eu preciso parar um pouquinho para estudar, para fazer as coisas. E aí, às vezes, o que a gente faz? A gente não faz. Às vezes, nós pegamos e trabalhamos nas nossas rotinas, no nosso dia a dia, mas a gente não faz isso aqui. Eu não pego um tempo de mesa, que o nome da nossa comunidade é tempo de mesa. Por quê? Porque você tem que viver aquilo que você está vendo. Você tem que sentar e escrever. Você tem que ter o teu tempo de mesa. Marta não estava tendo o tempo de mesa dela. Isso fazia dela ser uma pessoa ruim? Não. Fazia ela sair da presença de Deus. Mas ela fazia tudo para Deus, menos estar na presença. Ela falava, eu oro, eu limpo, eu faço as coisas, eu tô no templo, eu tô pra lá e pra cá. E Deus, tá, mas onde você está aqui comigo? Onde você para me escutar? Mas eu tô escutando o Senhor, eu tô fazendo as coisas e tô escutando. Você não está escutando. Então, quando Jesus, ele repreende, chama a atenção de Marta, não é para enaltecer Maria, que está aos pés. Porque o que a Marta faz? Ela olha para Maria, lembra que eu falei para vocês aqui sobre essa questão de imediatista, impulsiva? O que a Marta fez? Ela olhou para Maria lá, escutando Jesus falar, e falou, Jesus, tu não tá vendo ela aí sem me ajudar? Manda que ela me ajude. E aí Jesus fala para ela, Maria está com a sua boa parte. Ele não foi jogar na cara da Marta coisas para ela se sentir mal. Ele foi lá e falou, ó, Maria está fazendo a boa parte, está comigo. E aí você vai esperar quanto tempo que Jesus te espere? Quanto tempo você vai ainda ficar parecendo que está na presença e na realidade você não está? E aí a gente traz, né, que nada substitui a presença de Deus. Nada que você faça para Deus substitui o seu tempo de mesa com Deus. Então, você pode ir para o culto todos os dias. Mas se você não sentar e conversar com Ele, ler a Bíblia, converter outras pessoas, trazer a palavra, viver o Evangelho, não funciona. E aí eu trouxe aqui para vocês um estudo, né, para você executar hoje, que é, além de você saber que você precisa mudar, você precisa deixar isso por escrito. Quando você escreve essa carta, quando você visualiza o que você quer, você começa a entender que, opa, eu estou faltando aqui e ali. Eu não estou na presença, eu não estou aqui. E aí eu trouxe para vocês que a gente tem que escrever, por isso que eu tô dizendo, quem tá aqui já vai pegar um resuminho do dia. Escrever a sua bênção. O que você recebeu até hoje? Quais são os seus motivos de gratidão? E depois você vai parar um pouquinho, tá? Esse é um tema de casa pro primeiro momento. Depois que você escreveu tudo que você já recebeu, você vai escrever o seu grande desejo. Aquilo que você não conta para ninguém, aquilo que você não compartilha, aquilo que é do seu coração, mas que você não tem feito por ele. E aí você vai identificar, nesse exato momento, quais são as áreas que estão no momento pressa. Sabe quando Sara tentou arrumar soluções para as coisas dela? Nós também fazemos isso. E sabe como é que a gente sabe disso? Eu trouxe material para vocês, ó, que vai estar lá na comunidade e depois separado. Aqui tem o Planner da Mulher, que isso aqui é diário, tá? Você vai fazer suas anotações do que você quer para melhorar seu dia, as metas do seu dia, os hábitos que não podem faltar e no final do dia, suas anotações. Olha, eu fiz isso, eu queria melhorar isso. Aí na sequência, o que a gente tem lá de material, tá? Tô só mostrando o que a gente tem lá dentro. O mapa do meu ano novo. O ano novo começa a partir do momento que você quer que esse ano seja novo. Pode ser em março, pode ser em fevereiro, pode ser agora,
pode ser daqui a um mês. Você vai sentar e vai falar, ó, isso aqui foram as minhas conquistas. Isso aqui foi meu aprendizado. Essas são as minhas metas, mas eu não tô querendo que você bote aqui perder 50 quilos, começar um namoro, casar. Não, são coisas que vão mudar a sua vida. De repente aqui pode estar só seu devocional. Tá pronto. Mas quais os hábitos que você vai começar para ter as suas metas garantidas? Por isso que essa parte aqui é tão importante, ó. Tá vendo os hábitos? O hábito da oração te aproxima de Deus. A água te hidrata, melhora a tua mente. Porque se você pensa que precisa tomar um monte de suplemento, você precisa tomar água. O treino melhora a tua resistência para você poder fazer suas coisas, melhora o teu sono, melhora a tua conversação. O estudo, que é o nosso estudo bíblico ou estudo normal, também te ajuda a ser uma pessoa mais interessante. Hoje eu falei que tem muitas mulheres que não têm amigas porque são chatas, porque são desinteressantes. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que só reclama, que tá cheia de dores, que o problema dela sempre é maior. Eu não quero conviver com essa pessoa. Eu quero pessoas que agreguem na minha vida. Leituras. Você pode estar lendo essas passagens que eu trouxe sobre mulheres. Tá vendo? Tudo tem um cantinho para seu. E aí a gente vai começar com frases do ano, palavra do seu ano. E aí o que eu trouxe aqui, ó, isso aqui, ó, tá vendo? Essa roda aqui, ela te ensina como que eu tô me vendo hoje. Primeiro, se você tá no 1 ou tá no 10, é ruim. Porque tudo que é extremista não te ajuda a vencer. Então você tem que estar no equilíbrio dessas coisas. Será que você está indo bem na sua carreira profissional ou você é uma pessoa desistente, que sempre delega a sua carreira? Não, o meu marido vai trabalhar pela nossa família. Porque outra pessoa vai fazer no meu lugar. Você delega essa parte? Seu crescimento pessoal, nesses últimos 5 anos, o que você fez de diferente? Você tirou uma carteira? Você se formou? O que você fez desse bloco de 5 anos? O que você tem de mudança aqui que você pode colocar como realização? Olha, como eu disse aqui, né? Depois eu vou botar pra lá. Quando a gente mede as coisas que a gente faz, eu posso perceber, será que eu tô indo bem ou tô indo mal? Meu financeiro, alguém me sustenta? Eu dependo de algum auxílio? Eu tenho um suporte? Eu tenho uma renda? Onde eu tô aqui? Sabe? Tipo assim, perdi meu emprego, então eu devo estar lá no 4. Eu tenho emprego e tenho uma renda boa, então eu vou estar entre 8 e 9. Eu tenho um dinheiro guardado, sabe? Se você tá no financeiro no 10, perceba se não tem alguma dessas áreas aqui faltando. Aí a gente entra na família. Qual é o seu tempo de família? Se o seu financeiro tá em 10, sua carreira tá em 10, provavelmente seu relacionamento tá ruim, suas amizades estão ruins. Por quê? Porque você dedica muito tempo para construir isso. E você tem que ter o quê? Equilíbrio. E aí a gente vai trabalhando isso aqui. Qual é o seu tempo de qualidade? Como que você separa o tempo aqui? Aí a gente entra em amor. Como é que tá teu tempo de qualidade em relacionamento? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Então tudo isso aqui vai. E aí a nossa vida espiritual também conta. Por quê? Espiritualmente você precisa estar em dia com muitas coisas. Como eu mostrei pra vocês ali algumas mulheres da Bíblia, né? E aí a gente traz aqui os 100 dias com Deus. Vai conseguir fazer todos os dias na sequência? Provavelmente não. Mas que comece. Pode começar 1, 2, 3. Aí falhei 4 e 5. Aí volta 4, 5 e 6. Entende? Você vai marcando o tempo que você tirou para Deus no seu dia. E que cumpra os 100 dias. Por quê? Você vai perceber que mais pra frente tem um comparativo. Aqui, ó. Aqui são os teus desafios das semanas, tá? Então aqui, na primeira semana você vai fazer tal coisa. Na segunda semana você vai fazer tal coisa. Assim vai pra frente. Porque você precisa ter metas, objetivos. E aí a gente percebe que aqui, ó, uma mulher, ela gosta de se sentir bonita.
Então, no seu primeiro dia dos 100 dias, você vai colocar quanto você mede para você. Isso aqui é para você. E aí, você vai perceber que todos esses hábitos e esses dias colaboram para essa nova versão aqui. Tá? Então, os materiais a gente já tem disponível lá para vocês depois terem acesso. E aí, ele é bem interessante de se montar. Só que agora, nós entramos na segunda parte. Sejam bem-vindas, porque nós falamos na parte da tarde sobre essa menina. Vocês já viram essa menina, essa versão de menina sua aqui? Essa versão de menina, ela não prospera. Ela não vai ter um bom relacionamento, ela sempre vai abrir as portas da sua vida sentimental e amorosa para pessoas que não prestam, para pessoas que não crescem, para pessoas que não têm um objetivo claro com ela. Essa mulher vai receber esse tipo de atenção. Só que essa mulher aqui, ela muda tudo o que ela quiser. Por que eu digo isso? Porque dentro da nossa vida, aqui em 1 Coríntios, fala que além de ter um tempo para tudo, que é lá em Eclesiastes 3, em 1 Coríntios ele fala que quando eu era um menino, eu falava como um menino, eu sentia como um menino, eu falava, discorria, conversava como um menino, mas aí eu virei adulto. E aí quando eu virei um adulto, eu comecei a fazer as coisas de adulto. Deixei de fazer as coisas de menino. Só que a mulher, ela tem um senso meio quebrado. Ela acha que ela precisa ser uma mulher madura, adulta, desde o início da sua vida. Só que aí a vida cobra. Porque tudo aquilo que você precisa cumprir em fases diferentes da sua vida, você vai querer viver depois de uma época que você deveria estar em processo de maturidade. Para ser mãe, para ser uma boa empresária, para ser uma boa esposa, para ser uma boa amiga. E aí você quer cometer aquelas atitudes de criança, sabe? Ai, porque eu vou para balada. Ai, porque eu vou usar roupa não sei o quê. Ai, porque agora eu vou viver. E aí você começa a se desvalorizar sem perceber. Boa noite, Isa. Bem-vinda. A gente está no nosso estudo para mulheres, lembra? Então hoje você saiu desse seu modo aqui de menina e você vai ser reconhecida como uma mulher sábia. Só que para ser reconhecida como uma mulher sábia, você vai viver nos pilares. Mas antes disso, assim como eu mostrei para vocês sobre as mulheres que eram imaturas, lembrem-se, mulher imatura não é uma mulher errada, ela está tendo comportamentos errados. A mulher sábia, que busca ser um pouco mais sábia, ela aplica no seu dia a dia essa sabedoria. Então, você se reconheceu nesse espelho aqui, talvez de ser uma mulher que se compare, muito apressada, que quer um amor que não é seu, que prefere estar mostrando serviço do que estando na presença. Mas agora a gente vai partir para um nível um pouco mais alto. Esse nível mais alto, depois que eu me olhei no espelho, eu me reconheci, é hora da gente avançar para essa fase madura. A fase madura não é uma fase de sobrecarga. A sua fase madura não é você pegar todas as responsabilidades para você como se fosse um troféu. Lembrando que quando você pega todas as responsabilidades para você, alguém vai estar com um fardo mais leve. E nunca, em nenhum momento você está sozinha. Em nenhuma relação você está sozinha. Para ter um filho, você precisa de um pai. Para ser amiga, você precisa de uma outra amiga. Para ser filha, você precisa de uma mãe. Para ser irmã, você precisa de uma outra irmã ou irmão. Nunca, nenhum momento você é sozinha. E se você está se sentindo sozinha, algumas coisas precisam ser alinhadas. E talvez aqui você vai encontrar esses alinhamentos. Então, a gente vai falar
desse perfil da mulher sábia para você saber como reagir, como se organizar, como que vai funcionar, né? A primeira pessoa que eu vou trazer aqui para vocês é Abigail. Abigail, ela tá lá em 1 Samuel, já vou colocar aqui para vocês também. Samuel 25, tá? O que acontece aqui? Por que às vezes nós somos muito bocudas? Às vezes nós perdemos a paciência, sabe? Tem coisas que para ficar bom, para funcionar, exige tempo, paciência e muito fundamento. Só que não vai ser através de você aqui, ó, o tempo todo que vai funcionar. O que acontece aqui? Quando você começa a orar mais e falar menos, você começa a ter um entendimento muito maior. Então aqui, em Abigail, ela era muito observadora. E sabe quem foi Abigail? Abigail, ela foi a mulher... Deixa eu até pegar aqui que eu tenho uma cola. Abigail, ela tem uma coisa que nós temos, que é o quê? Você, mulher, é casada, namora com alguma pessoa. E se essa pessoa não for sábia, as atitudes delas podem te atingir. Mas como você se comporta, como você contorna as situações, mostra se você é mulher sábia ou não. Porque, de novo, quando você se compromete com alguém, aquela pessoa faz parte da sua vida e da sua rotina. Por isso que não adianta você ter um sonho de casar, um sonho de ter filhos, um sonho de ter um companheiro maravilhoso, se você não tem noção do que isso representa. Não é só para parecer que você é casada, não é só para parecer que você tem uma vida boa com alguém, mas que você tenha isso. E isso vai gerar alguns conflitos. Então, o que a gente percebe? Vocês sabem que o rei Davi, ele era um rei que muitas vezes se irava. E nesse momento, o que acontecia? A Abigail, ela era casada com Nabal. E ele era extremamente tolo, rude. Ele era extremista. E aí, ele se levanta contra o rei Davi. Por quê? Porque Davi, ele protegeu, né, ele e seus homens, a propriedade daquele homem, tá? E aí, em agradecimento, Davi, né, que o rei Davi, ele pediu provisão para aquele tempo festivo. Sabe o que Nabal ofereceu para ele? Muita grosseria, negou as festividades e foi ingrato. Só que aí, Davi, ele jurou vingança, falou que ia destruir e matar todo mundo daquela casa. Só que naquela casa existia Abigail. Talvez na sua casa precise existir uma Abigail. E aí Abigail, ela era uma mulher prudente, ela cuidou, né? Observou o que estava acontecendo. Só que ela não foi extremista. Ela agiu rápido, tá? Para evitar algumas coisas, você precisa agir muito rápido. Muito rápido. E como que a gente faz isso, né? Nós olhamos para as coisas, temos uma ação rápida e estamos sempre em prontidão. Então, em vez de você ficar em pânico porque alguma coisa estranha aconteceu, ou ser passiva e aceitar as coisas, você precisa ser rápida nas ações. E o que ela fez? Enquanto o marido dela estava sendo grosseiro, ela foi lá e dobrou as provisões para Davi. Ela não foi lá perguntar, não, olha só, eu acho que a gente deve fazer assim. Ela não foi lá. Porque tem coisas na sua vida que você vai encontrar resistência e você precisa fazer mesmo assim. Porque tá te custando.
o teu tempo, a tua vida, a tua prosperidade, a tua projeção. Lembra que eu mostrei a roda para vocês de vida ali? O seu processo também depende dos outros. E a Abigail estava com o marido tolo, que ia levar ela e toda a família para um banho de sangue. Então a Abigail, nesse momento, ela usou a sua visão espiritual e ela lembrou de que Davi era quem? É o futuro rei de Israel. Sabe? A gente tá lendo aqui em Samuel, né? Samuel fala quando o rei Davi é ungido. Então ela sabia que o rei Davi, né, que é o futuro rei seria de Israel. E que ela não deveria manchar o reinado do rei Davi. E aí ela chegou para ele e falou assim, olha, não se esqueça de quem você é, falando para Davi, de quem você é e de tudo que o Senhor vai fazer a partir de agora. Se você começar o seu reinado com banho de sangue, com vingança pessoal desnecessária, talvez isso seja uma mancha no seu reinado. E aí Davi, aquela informação, aquela observação de Abigail e tudo o que ela fez, lembrando, o que acontece? Você acha que são só palavras e não são atitudes. Enquanto ela estava falando aquilo, ela estava fazendo coisas para que isso fosse realmente alicerçado. Ela falou, olha, eu vou prover, tá aqui as coisas, e eu peço perdão pelo meu esposo, ele agiu errado, mas não esqueça que você é o futuro rei de Israel. Então, talvez a sua casa precisa ter uma Abigail. Porque você é casada com um tolo. E enquanto ele está no processo de amadurecer e ser um homem melhor, você que escolheu esse homem não pode ser prejudicada. Então você tem que agir como uma mulher sábia. E a Abigail te mostrou. Então antes de você pensar nas outras coisas, pense em ser um pouco mais Abigail. Não vá naquela mesmo pensamentinho do marido dela, de Nabal. Imagina se ela tivesse tido a mesma atitude de Nabal. Não, tu tá certo, homem, tu tá certo, é isso mesmo, é assim que tem que agir. O que ia acontecer? Acabou a história dela ali. Então você tem que ser um pouco mais Abigail. E aí na sequência a gente percebe que é um ambiente hostil. Talvez onde você viva é um ambiente hostil. Casada com um homem insensato. E aí você não pode se omitir nesse exato momento. Haja rápido, seja sábia, tenha discernimento, visão de futuro. Por quê? Porque sabedoria é saber o que fazer quando ninguém mais sabe. E talvez você precise ser uma voz de paz no meio dessa guerra que você vive aí. Então, para você entender isso, para você ter essa visão de que Abigail era essa mulher, você tem que saber como é que você reage quando as coisas estão dando errado aí na tua casa, no teu trabalho. Você é Abigail ou você é o esposo da Abigail? Você se desespera? Você se entrega? Você é precipitada? Então aqui a gente faz esse balanço de futuro. Porque eu preciso ser Abigail. E aí a gente parte para uma outra mulher queridíssima, Ruth. Ruth, ela não faz parte, né? Ela fazia parte por parte de casamento da linhagem de Jesus. O que acontecia aqui? Quando você escuta a história de Ruth, você percebe que não faz sentido uma nora não se dar bem com a sogra. E isso já é uma primeira bandeirinha vermelha que você tem que ter na sua vida. Porque a pessoa que está com você precisa ser um apoio para crescer. E Ruth, quando a gente escuta a história dela, nós percebemos que ela era muito fiel.
tá? Aqui a gente entende que na história de Ruth, que você pode ler o livro todo, tá? Que é 5 minutos de livro, você pode ler. Você percebe que a sogra dela, Noemi, era uma boa sogra. Só que houve uma tragédia onde perderam-se, né, o esposo e os 2 filhos. E essa sogra e essas noras ficaram viúvas. E para quem não sabe, o tempo na Bíblia que precisam de ajuda é órfãos e viúvas. Por quê? Lembre-se, lá naquela época, naquele momento, quem trabalhava, quem dava sustento, quem era extremamente provedor era o homem. Então, quando a mulher perdia o marido, ela ficava à mercê dos outros. E aí, Ruth e Noemi e a outra nora, elas moravam num lugar que não era o normal do povo de Deus. Elas moravam em terras estrangeiras. A Ruth e a outra nora eram estrangeiras. E o que Noemi falou? Olha, vocês vão ficar com a família de vocês e eu vou voltar para o meu povo, porque aqui eu tô sozinha. E nisso, a outra nora foi embora e Ruth ficou. E falou, vou ficar com você o tempo que for necessário. Não me mande embora. Eu sou fiel a você. E aí nisso ela falou, olha, eu vou voltar para minha terra. Lá talvez você não seja tão bem-vinda. Mas ela tinha o quê? Apreço, amor pela sogra. Então quando ela chega lá, não quer dizer que elas iam viver uma vida boa, porque ainda eram viúvas. Mas Noemi era uma boa sogra. Ela instruiu muito bem Ruth. Por quê? Ela não era uma mulher velha. Ruth era uma mulher nova. Enquanto Ruth ela ia catar milho e ela pegava as espigas que estavam caídas, quando chegou em casa com espigas bonitas, a Noemi falou, você roubou isso aqui? Você é doida? E ela, não, eu ganhei de um moço. E aí Noemi instruiu ela para conquistar um marido, conquistar novamente essa segurança de uma pessoa. Só que a diferença agora é que talvez aos olhos daquelas pessoas aquele casamento fosse o melhor que ela podia ter, muito melhor do que com a Noemi. E a Noemi, ela foi o tempo todo muito fiel a Ruth, e assim como Ruth também foi. Então às vezes aquele senso de abandonar as pessoas na pobreza, ele vai falar mais alto. Porque não é onde você quer ficar. Mas não esqueça quem está do teu lado. Boa noite, Fernanda, bem-vinda. Então, para a gente ter um aprendizado no legado de Ruth, nós entendemos que ser uma boa pessoa, ser excelente nas suas relações, também podem abrir boas portas. Porque Deus, ele também é fiel no processo. Não é só lá no resultado. Por isso que você precisa entender que coisas ruins acontecem com quem é crente. Você fica doente, você perde tudo. Vai depender muito das coisas do seu processo. Mas você tem que ser sábio. E aí, como que a gente vai aplicar isso na nossa vida? Talvez você tenha perdido o emprego. Talvez você tenha saído de um lugar onde você era muito bem remunerado, onde você se sentia seguro, e agora está se sentindo perdido, como se estivesse num barco à deriva, sentindo pouco desvalorizado, sem condições, estressada, ansiosa para o próximo mês, porque hoje é dia 25. Mês que vem todas as contas batem. Não é verdade? Talvez esse nosso momento que estamos vivendo agora de transição, porque Ruth representa a transição, sabe? Você perdeu alguma coisa e você tem a oportunidade de encontrar algo muito melhor. Você vai escolher ficar vivendo lá na miséria e na pobreza, ou você vai ser excelente no que você faz e encontrar algo melhor ainda? A gente tem que pensar dessa forma.
E por último, das mulheres, e depois a gente vai entrar aqui nos 5 pilares, eu trago para vocês a Esther. Todo mundo que conhece a rainha Esther, não conhece? O nome dela é Hadassah. A Hadassah, ela foi uma mulher que desde o início, o tio dela instruiu ela para ser uma ferramenta, ok? Ela é uma ferramenta, ela é um instrumento. Como que eu posso falar isso para vocês? Isso aqui também é um livro, tá? Ele é curto e muito bom, podem ler. Indicações. Quando a gente tá falando da rainha Esther, você sabe o jejum de Esther? Vocês já perceberam como que funciona? Esse jejum de Esther, ele é feito por amigos. É feito por mais pessoas. Por quê? Eu quero mostrar para vocês que vocês não estão sozinhas. Lembra que o intuito desse estudo é você não está sozinha. Por mais que você esteja se sentindo agora sozinha, você não está. E aí a gente percebe o quê? Aqui, irmã, isso daqui é o antigo ainda, tem mais colorido ainda. Quando a gente fala da rainha Esther, ela foi preparada para ser esposa do rei Xerxes. E aí, o que acontece aqui? Ela tem que saber quando falar, onde falar, quando se posicionar. Ela estava num ambiente onde os judeus, onde os israelitas, eles eram muito perseguidos por o próprio rei. E lá dentro tinha um homem específico que queria exterminar com os israelitas. O que aconteceu? Ela soube disso, o tio dela foi no portão e falou: não esqueça quem você é. Fulano de tal, ele tá armando um cerco para matar todos nós, todo o seu povo. Você aí dentro, e aí que pode acontecer, você pode ter saído do ambiente ruim, você pode ter conseguido casar com alguém legal, você pode ter, sabe, tá num ambiente bom, mas não esqueça por que você tá aí. Por que você foi preparada para tá aí? Por isso que uma mulher cristã, ela tem que, dentro dela, sempre trazer um espírito de evangelizar e de se posicionar, tá? Por quê? A única esperança do povo para não ser morto era que ela intercedesse pelo povo. Só que não é bem assim. Não é um casamento por amor, mas era um casamento por aliança. E lá, ela fala o seguinte: vamos nos preparar para essa vitória, para essa guerra, mas a gente já vai preparado para a vitória. E aí ela falou: fala pro povo jejuar, porque eu farei o mesmo aqui, tá? Vai com Deus, Fernanda. Depois, qualquer coisa, esses devocionais vão estar salvos aqui e vão estar disponíveis pelos links, tá? Só para você saber. E aí, quando ela vai, no momento certo, falar com o rei para ser bem sucedida, porque ela foi, que quem foi sacrificado, quem foi morto, foi quem quis matar os israelitas. Porque ela soube quando falar, como falar, por que ela falou, como que aquele rei ia se beneficiar. Porque, de novo, você, sendo sábio, sabe que nada é do nada. Todas as coisas precisam estar bem alinhadas para funcionar. Não é sendo impulsiva que você vai ter resultado. O resultado pode vir, mas numa frequência muito baixa. Você pode ganhar no grito, mas aquilo não tem sustento para você. Então, quando o tio dela fala: você foi chamada para um tempo como este, que é o quê? Quando nós não tivermos nenhuma opção e talvez sejamos até jurados de morte, né? E aí ela soube jejuar,
ela soube esperar o momento certo para falar com muita coragem. E você tá aí se escondendo, tentando parecer uma boa moça, tentando parecer uma pessoa que é legal, positiva. E as pessoas estão te vendo como? Como fraca, como uma pessoa que aceita migalhas. E Deus está te chamando para ser mais parecida com Esther. Será que a gente consegue ser parecida com Esther? Será que eu estou me preparando para ser mais parecida com Esther? Ou será que eu estou me preparando para ser uma vítima? Ai, porque eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu escolhi sacrificar a minha profissão. Aí tá, beleza, você tem noção do seu futuro. Mas na primeira oportunidade, por exemplo, acontece que você se separa. Aí você vai ser sustentada pelo quê? Cadê tua fonte? Não, mas eu escolhi, né? É confortável o lugar de vítima. Porque o lugar de uma mulher que toma as rédeas, que é bem posicionada, cobra um preço que talvez você não esteja disposta a pagar. E aí você tem que lidar com essa emoção. Mas entenda, as pessoas não estão te vendo como vítima. Pode ter certeza. E você pode fazer o papel de vítima que você quiser. Você não é uma vítima. Você escolheu. Você escolheu abrir mão das coisas. E não esqueça disso. Jamais culpe. Ai, porque a pessoa foi ingrata, ela não quis ficar comigo. Pessoas são pessoas. Se fosse você no lugar dela, você também seria uma pessoa ingrata? E aí a gente traz aqui para esse manual, que são os 5 pilares das mulheres sábias. A gente lê Provérbios 31, que fala sobre mulher sábia, e não consegue se ver nas mulheres sábias. Eu vou pegar aqui o Provérbios 31 só para vocês terem uma noção. Por quê? Provérbios 31. Porque quando eu tô lendo Provérbios, ele fala sobre uma mulher que sabe tricotar casaco para o inverno. E eu não sei. Porque eu não tenho dom de tricotar. Mas ele não tá falando sobre isso. Você interpretou isso do jeito que você quis. Ó, eu costuro. Temos um pilar da mulher sábia. Mas diz assim, ó. Cadê? Provérbios 31. Vamos lá. Provérbios 31 fala da mulher virtuosa, né? A mulher virtuosa, deixa eu pegar aqui. Aqui. Pronto. Cadê? Vou pegar aquele livro que a gente sempre tem, né, de acesso, chamado Bíblia, que fica mais fácil, né? Vamos lá para a Bíblia. E o que eu tenho é bem melhor. Quando a gente está falando sobre mulher virtuosa, qual que é a esposa ideal, qual que é a mulher ideal, nós temos algumas passagens que falam o seguinte: como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale mais do que pedras preciosas. Na sequência, o seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Por quê? A mulher sábia, ela entende de provisão, ela entende de financeiro, ela sabe onde investir. Será que nós estamos sendo mulheres sábias? Ele não está falando que a mulher não vai gastar o dinheiro do marido. Ela está dizendo que ela sabe administrar. Você sabe? Você consegue se colocar nesse lugar? Na sequência diz: em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz bem e nunca faz mal. O que significa? Quer dizer que você vai sempre ser uma pessoa que vai aceitar tudo? Não. Porque fazer o bem, às vezes, pode parecer que você está negando coisas. Olha, você não vai poder ir lá. Na visão de uma criança, não é ruim quando o pai ou uma mãe nega alguma coisa para ele?
Então a gente tem que saber interpretar o que a Bíblia está dizendo. Não está dizendo que você vai ser permissiva, que a pessoa vai poder fazer de você de gato e sapato, mas que você tem uma autoridade sendo uma mulher ideal. Na sequência diz o seguinte: ela está sempre ocupada fazendo roupas de lã e linho. O que significa isso? Ela sabe o dia que tem sol e o dia que tem chuva. Sabe quando a tua mãe fala assim, leva o guarda-chuva? Isso é uma mulher sábia. Porque ela sabe que pode chover. Leva casaco. Ela não tá falando isso por falar. É que ela sabe que pode ficar frio. Ela sabe como que tá o clima. Ela sabe avaliar as coisas, os ambientes onde ela frequenta. Na minha cabeça, tecer casaco de lã e linho era saber costurar. Na minha versão imatura, né? E na sequência ele fala assim: de lugares distantes ela traz comida para casa, como fazem navios que carregam as mercadorias. Quer dizer que ela já está organizada para trazer o que está faltando. Ela não fica esperando faltar as coisas para sair correndo e buscar. Ela já sabe, ela é muito mais organizada. E fala, ela levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens aos empregados. Quando a gente fala sobre levantar cedo e para se organizar, é porque, sabe aquela desculpa que você dá de não poder orar porque você tem um tempo muito corrido? A mulher sábia já levantou mais cedo para poder não ter essa desculpa. Ela falou, opa, eu sei qual é o meu limite de tempo, eu sei como é que para onde eu tenho que ir, como que eu tenho que fazer. A Abigail fez isso. Muito bem. Aí a gente traz aqui, ela examina e compra com propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uva. Quer dizer o quê? Para onde está indo o teu dinheiro? Para onde está indo a tua organização? Você está dando frutos daquilo que você recebe? Ou você está sobrevivendo? Porque a irmã lá no início falou, não tenho vontade nem de limpar a casa. Por quê? Porque você perdeu o seu ânimo. Enquanto você trabalha e não vê os frutos, a tendência é que você desanime. Então aqui a mulher sábia, né? A esposa, que ela é a esposa ideal, ela sabe tudo. Ela sabe investir o dinheiro dela. Depois, é esforçada, forte e trabalhadora. Você tá vendo em algum momento falando que ela é uma mulher sobrecarregada? Porque você é, eu sou. Em nenhum momento aqui as forças que ela tá falando que ela é esforçada é usada de uma forma errada. Nós usamos. Nós usamos a força porque a gente não tem ninguém para nos amparar. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ser forte. Eu tenho que ser corajosa. Eu tenho que trabalhar. Por quê? Eu não tenho suporte. E a maioria das mulheres está acontecendo isso, não é verdade? Tem gente que não tem apoio. Ela pode estar cercada de pessoas. Ela está sempre sozinha e precisando de ajuda. Porque ela está colocando as suas forças em lugares errados. Está sobrecarregando. Quer parecer que é uma pessoa que consegue dar conta. Mas Deus em nenhum momento te pediu para parecer a Xena. Quando alguém falar e que se orgulha que você é muito guerreira, que você é tão forte, fala, não é isso que eu quero para minha vida. Eu não quero ser o exemplo por ser uma pessoa guerreira. Eu quero ser um exemplo por ser uma pessoa estratégica, bem-sucedida. Que as pessoas olhem e falam, nossa, que bom que ela consegue ter um tempo para ela, que bom que ela tá se cuidando, que bom que ela é feliz, que bom que ela consegue ir com as suas amigas, né? Deixa a guerra pros homens. Seja mais leve, mais tranquila. Eu tive que aprender muito sobre isso. Mas por quê? Porque antes eu tinha um relacionamento que eu precisava ser muito masculina. Precisava ser muito bruta, eu precisava ser à frente o tempo todo. E ser frente o tempo todo cansa. Hoje o que está acontecendo com nós, né?
Às vezes a gente começa a fazer escolhas de relacionamentos ruins e esses relacionamentos, eles minam a tua feminilidade. Por quê? Porque o homem tá sendo feminino. O homem quer ser cuidado, o homem quer ser paparicado. O homem não quer fazer as coisas que ele tem que fazer. Começou... Aí a maioria das mulheres não quer ter filho. Porque ela não quer criar outro filho. Ela já tá criando um marido, vai querer criar um outro filho. Vocês sabem que muitas coisas da mulher... A mulher, ela não é aquela mulher do desejo bate-pronto. A mulher cria desejo ao longo do dia. Não é verdade? Nós criamos desejo ao longo do dia. É um abraço, é um carinho, é uma ajuda, é um passeio, é um reconhecimento, é uma florzinha que a gente ganha. E aí eu trago para vocês, o homem que não quer te dar uma flor, ele só não quer. Porque se você for no mercado hoje, vai ver que tem uma flor por R$15, R$17, R$18, R$20. Uma florzinha na promoção. Ele só não quer. Não que você não possa comprar suas flores, mas para ter esse reconhecimento do parceiro, o parceiro também precisa te reconhecer. E aí, às vezes, você percebe que... O que acontece, né? Ele não te reconhece, você quer ser reconhecida, não vai dar certo, você vai ficar frustrada. E nós temos uma outra versão também que é ruim, eu quero que você elimine essa versão. Que é o quê? A pessoa te traz algo e você fala, nossa, mas é caro, né? Não fala isso. A pessoa pensou em você, ela não pensou no valor. Ela lembrou de você, ela não lembrou do dinheiro que ela tá gastando. É óbvio que ela sabe quanto custou. Ela pagou. Para de ficar monetizando a sua atenção. O que eu gosto na minha vida de relacionamento é de ser cuidada, de ser amada, ser respeitada, de ser lembrada. Então é um chocolate branco, porque eu como chocolate branco. É uma flor fechada, porque eu tenho alergia à flor. Então a flor tem que ser uma rosa fechada, não pode ser uma planta aberta. A minha flor favorita é girassol. Eu não posso chegar perto de girassol, porque eu sou alérgica. Então, meu namorado vai me dar uma planta, vai me dar uma flor fechada. Esse tempo ele me trouxe rosa, ele falou assim, só um ramalhete de rosa, tá? Pegou no mercado, comprou e me trouxe. E ele falou assim, eu sei que a semana foi muito difícil. E aquilo ali foi maravilhoso. Eu sei que a semana foi difícil, olha, um bombonzinho e uma florzinha. Precisou de um momento especial? Não. Mas foi especial. Sabe? É simples, é muito simples. E às vezes você fica esperando alguém fazer isso por você. Você passa 1000 vezes por uma flor que você gosta e você não compra. Sabe quando uma pessoa começa a te dar perfume? Quando você é cheirosa. Não é quando você fica pedindo perfume, é quando você é cheirosa. Nossa, essa mulher gosta muito de perfume, de creme, de loção, então eu vou comprar isso pra ela. Porque eu sinto esse cheiro nela. Vocês já perceberam isso? Você recebe aquilo que você mostra que gosta. O que você está demonstrando que gosta? Sabe? E aí também a gente tem que olhar para o outro lado. Talvez você esteja num relacionamento errado. Talvez você esteja num relacionamento que a pessoa não quer mais ficar com você. Mas ela não vai pedir para sair do relacionamento. Ela vai te fazer sofrer, ficar triste, depressiva, feia, gorda, cabelo ruim. Porque relacionamentos ruins acabam com a sua beleza. É isso que acontece. Ou você melhora esse relacionamento, ou você acaba com ele. E aí eu trouxe aqui, conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. O que significa isso? Que você sabe até quando você pode trabalhar ali. Você reconhece valor naquilo que você faz. Naquela roda que eu mostrei para vocês, você precisa equilibrar aquilo para que as coisas se alinhem. Daí a gente trouxe aqui, né, que ela sabe.
prepara linhos de lã e tecido para roupa, ajuda os pobres e necessitados. Ah, aqui, irmão, vou mostrar. É que eu criei um material de estudo realmente muito bonitinho, viu? Cadê? Achei. Esse aqui, ó. Depois eu mostro de novo pra vocês, ó. Tá vendo? Aqui você vai saber, ó. Aqui você vai saber qual o horário, tanto de trabalho que tem que ser dedicado. Se aqui tu tem muita dedicação na sua carreira, o seu financeiro tem que estar bem, tá bom? E você tem que estar em crescimento profissional. Se aqui tá muito bem, isso tá muito bem, isso tá muito bem, observe se não tá faltando aqui na família, aqui no amor e aqui na amizade e aqui com Deus. Porque tudo que tá muito em excesso e tá muito bom, tipo tá lá no 10, quer dizer que em algum momento tu tá faltando. E o pior, se tu tá se dedicando muito à sua carreira e tu não tem dinheiro e nem crescimento pessoal, quer dizer o quê? Que aqui tá sendo feito errado. Você não tá prosperando aqui, melhor mudar de rota. Essa é uma análise simples, mas essencialmente complexa para nossa vida. Então a gente tem que saber, só para entender, né? A gente tem uma comunidade, isso aqui vai estar tudo dentro da comunidade, tá? Mas não é só isso, tá? Ó, para vocês saberem aqui, ó. O planner do dia a dia. Depois a gente tem suas do ano novo, né? Quando você começar o seu ano, seus 100 dias com Deus, tudo aqui, tá? E aí tem separado, ó, todos esses materiais e mais um monte de devocional, eles vão estar dentro da comunidade, que é tipo a sua Netflix, R$29,90. E se você não quiser, vai ter separado os 2 estudos, que foi o das 15 e o da noite agora, todos os outros materiais que tem aqui e os devocionais que estão lá dentro. Depois eu vou te mostrar. E aí tudo junto, R$39,90. Tá tudo separado, lindo e maravilhoso, vale a pena. Então, para finalizar aqui, oi, May! Eu tenho que falar para você que talvez a coisa mais importante hoje seja você ajudar as pessoas. O que você tem feito para ajudar? O que você tem feito para ajudar as pessoas? Eu faço questão de trazer todos os dias medir 40 devocional. Porque para mim é importante fazer essa minha parte como cristã. Porque nossos devocionais são baseados em Bíblia, né? E aí, sabe como é que nós percebemos que somos boas mulheres? Quando os outros reconhecem as pessoas que estão conosco. Nossa, esse homem cresceu muito contigo, ele mudou muito, ele melhorou muito. Isso não é para você se engrandecer, mas ele é um ponto para te mostrar que é. Nossa, tudo que ela faz é o de melhor, né? Realmente, ela é melhor. Os seus amigos te falam que você é melhor. Eu sou indicada pelas minhas amigas, as minhas amigas me contratam. Meu namorado fala de mim para todo quanto é pessoas da minha área. Por quê? Porque para eles eu sou a melhor. E de alguma forma eu mostro isso no dia a dia para eles. Eu sou muito respeitada. Eu sou forte, eu não tenho medo do meu futuro. Eu posso ter minhas inseguranças, meus momentos de incerteza, mas eu sou forte. Eu falo com sabedoria. Às vezes não sou tão delicada, mas eu tô no meu processo. Mas eu tento ser o mais sábio possível. Nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Isso eu observo em mim. Eu estou sempre disposta para ajudar. Mas quando é para mim, eu não estou tão disposta assim. Mas se for para outra pessoa, sim. Para mim, não. Tá vendo que a gente tem que estar sempre se avaliando? Por quê? Como é que tu vai melhorar em algo que você não sabe que precisa ser melhorado? E aí, os filhos a respeitam, falam bem dela, o seu marido a elogia, as mulheres que estão com ela são pessoas boas também. Ela é bonita. E aí, adivinha, a tua beleza não acaba com a idade, ela não acaba com o tempo que você tem ali. Você segue sendo linda.
Então, para você saber disso, quais são os pilares para você construir, né? Primeiramente, nós, lá em Provérbios, ele cita que a gente reveste de força e dignidade e sorri diante do futuro. Amém? E aí, para você entender que a partir de agora você é uma mulher sábia, você vai se identificar com os pilares. E esses pilares, eles também estão no material que tá lá dentro do nosso combão, né? Posso falar assim? Do nosso combão lá, de todos os materiais que tem ali dentro. E aí eu quero trazer pra vocês uma coisa que eu salvei aqui. Deixa eu só procurar enquanto eu falo com vocês. Aqui, ó. Vamos querer, querido? Obrigada. Me ajuda? Obrigada. Consegui. Ó, como ser uma mulher sábia segundo a Bíblia, e ainda tem os 7 pilares das mulheres sábias. Aqui nós temos os 5 pilares, né? Que eu vou apresentar para você aqui, os 5 pilares. Esse material aqui, esse devocional, tá lá dentro do nosso combo. Aí aqui é a minha carta para você. Aqui é uma autoavaliação e depois a gente começa os pilares, tá? Bem bonitinho, tá vendo? Só que junto disso, você precisa ter uma vida com Deus. E aqui também é um outro passo a passo para você seguir. Qual o propósito? 10 passos transformadores. Tudo bem explicadinho para você começar a ser uma mulher de Deus, tá? Então aqui, meus amores, você vai entrar na parte final desse estudo. O que tem aqui? O nosso propósito de vida não é casar. Não é ter filhos. Mas é ser uma pessoa racional, sábia, honrada, fiel, independente e principalmente inteira com Deus. Por quê? Quando Jesus está falando para Marta que Maria está tendo a boa parte, quer dizer que ela escolheu estar na presença de Jesus, mesmo que tudo tivesse acontecendo. Aí eu vou fazer a pergunta que vai machucar todos. Você está tendo comunhão com Deus? Ou você só fala com Deus quando você está bem, quando Ele te atende, quando as coisas estão funcionando? Você está tendo comunhão com Deus quando as coisas ruins estão acontecendo? Quando você perde o emprego, quando você está de luto, quando você se separa, quando as pessoas se levantam contra você com injustiça? Porque você sabe que no mundo tereis aflição. Mas eu quero que você seja racional, sábia, honrada, fiel, independente financeiramente, tá? Emocionalmente. Que você saiba os seus limites, que é o quê? Apesar de eu te amar muito, eu não vou ficar com você porque você não me respeita. E talvez Deus tenha preparado uma pessoa melhor para mim lá na frente. E se eu ficar com você, eu não vou ter essa pessoa. Mas eu quero que você seja essa pessoa. Atualmente você não é. Então por isso que eu estou me retirando dessa relação. Porque eu prefiro me reconstruir do que não ter nenhuma parte de mim. Vocês já falaram isso pra alguém? Tem gente que deveria. Eu prefiro passar pelo luto de perder alguém, mas eu não me perder, do que ao contrário. Oi, Val, boa noite. Então, o primeiro pilar aqui que a gente tem na nossa vida é o temor ao Senhor. Por quê? Porque quando você é temente a Deus, você sabe que as coisas ruins vão acontecer, que a dor vai aparecer, mas você sabe onde você está. Eu sinto falta de Deus, não consigo ficar sem. Imploro a Deus que não me lance fora da sua presença. Sim. Por quê? Porque nós somos pessoas que estamos em conserto e apesar de tudo, eu tenho temor a Deus. Então, a base da sabedoria é reconhecer Deus em tudo. Você consulta Deus em tudo ou só nas coisas grandes? Vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou trocar de emprego, vou pedir um emprego novo, quero um filho, quero isso. Só nessas coisas grandes que você pede, mas sabe que Deus habita nas pequenininhas, né?
nas coisas menores que você não fala para Deus, Ele também está lá. E aí a gente precisa ter esse temor para que o Senhor habite, como a Gisele falou aqui. Eu sinto falta de Deus e eu peço para que Deus não me tire da presença dele. Sabe? É isso, é temor. A Meg, ó, eu cheguei a dizer para alguém com essas mesmas palavras, mas eu consegui dizer, não daríamos certo. Sim. Você tem que ter muita sabedoria para não dar sequência para uma relação que você gostaria muito que desse certo, mas não deu. Temor do Senhor, o que é? O temor do Senhor é quando você... É diferente de medo, porque medo, você tem medo da consequência daquilo. O temor é quando você não quer entristecer Deus. Mesmo sabendo, mesmo Ele te conhecendo, sabe quando você fala assim, eu não quero gerar esse sentimento. Eu sei que isso é errado, eu sei que isso não vai ser bom pra mim, e se eu fizer eu vou ter um problema muito maior. Isso não, a pessoa que tem medo, ela não deixa de fazer as coisas. Ela não se importa com as consequências. Quem tem temor já nem cogita fazer. Nem cogita, porque fala assim, não vale a pena, não quero isso pra mim. Eu já sei que Deus vai me usar de exemplo. Vocês já viram essa frase? Eu falo direto. Eu não faço nada de errado porque sei que Deus vai me usar de exemplo. Não quero. E aí depois a gente entra pro segundo ponto, tá? Dos 5 pilares. Que é o quê? Você precisa ter um equilíbrio emocional. Lembra quando eu falei sobre essa parte aqui? Essa mulher aqui é vítima. Ela vai usar os sentimentos dela para ela parecer frágil, para ela parecer uma coitada, para as pessoas ficarem com pena dela. A mulher sábia não quer nem saber. Ela não quer que ninguém tenha essa visão dela, e é justo que ela não queira. Mas ela não é perfeita. Por muito tempo eu tentei parecer uma pessoa perfeita. Totalmente equilibrada, totalmente, namastê. Mas o que acontece quando você parece uma pessoa perfeita e não é? As pessoas não te respeitam. Então, para você ser e ter esse equilíbrio emocional, você precisa ter em você o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, ele te sopra no ouvido. Não faça isso. Não é necessário. Dê um passo atrás. Cuidado. Essa pessoa não presta. Não conte seu segredo para essa pessoa. Não vá para aí. O equilíbrio emocional, ele vem na mochilinha do Espírito Santo. Sabe o que acontece aqui? Sabe quando você é imprudente, é impulsivo? Você fala coisa e depois se arrepende? É o terceiro pilar. A boca que constrói. Tem pessoas que abrem a boca só para amaldiçoar, para reclamar, para fazer falta, para apodrecer. Tem gente que não consegue ter esse controle. Sabe, lá na Bíblia tem uma passagem que fala que uma fonte não pode jorrar água limpa e água suja ao mesmo tempo. Tu tem que avaliar as tuas situações na tua vida e ver o que está sendo jorrado com tanta frequência de você. Imagina, você tem o poder de fortificar uma pessoa, você mesma, mas também tem um poder de destruir. O que você escolhe? O pilar 3 fala disso. E aí a gente traz o pilar 4, que talvez seja um pilar que é aquilo que eu tô conversando com vocês há tanto tempo, né? Que é sobre a gestão. Mulher sábia sabe gerir as coisas. No pouco, no muito, ela tem a sabedoria disso. E nesse momento, você pode achar pouco, mas a gestão da sua vida e da sua casa, tanto que lá naquele material que eu mostrei pra vocês, eu vou falar aqui, ó. Olha só, nesse material aqui, tá?
Boa noite! Eu comecei mais tarde, comecei às 9, porque eu fiquei o dia inteiro sem comer e precisei me alimentar. Então eu cheguei às 9, irmã. Aqui dentro da nossa meta, do nosso desafio, nós temos acordar mais cedo, 5h30, para fazer o quê? Para orar. Aí depois a gente tem que se alimentar de uma forma saudável. Você não vai comer nenhuma besteira? Não foi dito isso. Foi dito que você vai se alimentar da forma saudável. Você vai ler 15 minutos. Você vai tirar 5 minutos para ler notícias boas. Coisas importantes para você, para sua carreira, para sua vida, aprender alguma coisa. E aqui, na primeira semana, você vai manter seu quarto arrumado. A primeira semana, todos os dias, o seu quarto vai estar arrumado. Como? Olha, eu vou me programar para arrumar meu guarda-roupa, jogar as roupas fora, passar a roupa, lavar a roupa que está mofada, guardar os sapatos, ver o que está para ser jogado fora, o que dá para doar. Isso é manter o quarto organizado. Não é a cama arrumada. Tá? Não confunda, as pessoas têm um problema difícil de entender isso. Manter um quarto arrumado é você destralhar o seu quarto. Não é só arrumar a cama. É aquele negócio. Você tá com teus exames todos alterados de sangue, mas você tá muito bonita. Mas por dentro você tá podre. Então não é só arrumar a cama. Não é só trocar o lençol, lavar o cobertor, o travesseiro. É aquelas coisas que estão lá dentro, lá, ó. E aqui, quando a gente olha o nosso planejamento, parece que ele é... eu vou tirar de letra. Vai nada. Aqui, ó, oração. Tu vai acordar mais cedo pra quê? Pra orar. Não é à toa. Eu botei vários horários, viu? 6 horas, 5h30 e depois 6 horas de novo. Porque você tem que intercalar aqui e tem que respeitar. Isso aqui é um desafio de autorrespeito. Se você conseguir respeitar você mesma, as pessoas vão começar a te respeitar. E aí a gente entra na segunda semana. Vocês viram que 2 semanas ficaram arrumando o quarto, né? Então quer dizer o quê? Que nada é por um dia só. É planejado. Só que daí na segunda semana você tem que arrumar a cozinha. Sabe por que eu trouxe isso? Porque para nós são zonas que nós reconhecemos. Então, quando você parte para sua cozinha, eu quero que você olhe para sua panela. Aquela que parece antiaderente, mas cola tudo. Será que não está na hora de jogar fora? Será que a gente não está na hora de melhorar isso na nossa casa? Essa gaveta que tem tudo que você nem usa, para que tem tanta coisa aí? Você está esperando usar? Ou você usa ou você não precisa ter. Sabe? Aí a gente vai lá para a última semana, que vai para quarto, cozinha e sala. Isso aqui é a sua vida sendo organizada. E aí tu começa a perceber que a primeira semana eu pedi para te exercitar 30 minutos. Eu mandei você ir para academia. Você pode combinar com uma amiga de fazer caminhadas. Pode combinar com uma amiga de fazer um exercício no YouTube. Pode fazer lá uma sequência de abdominal, prancha, agachamento. Eu não mandei você comprar nada, não mandei você fazer nada. Tem que ler durante 10 minutos. Eu não tenho livros, eu não tenho nada. Você vai ter os materiais para você ler. Tem a sua Bíblia para você ler. Não precisa achar coisas para você comprar. Aqui não é sobre comprar, é sobre ter, usar o que tem. E por mais que pareça esquisito aqui, isso aqui é a parte mais difícil para você. Beber água. Quando você hidrata seu corpo, você melhora tudo na sua vida. Tá? Tudo que você possa imaginar vai ser melhorado. E aí aqui, ó, tá vendo o acordar mais cedo? Ele te indica que você tem que dormir mais cedo. Então, tudo tem que ser organizado. Olha, irmão, eu tomo 4 litros. Queen, porque o último aqui é de 2,5 litros. A meta dela tá batida. Então, o que eu quero que vocês façam é que vocês entendam que isso é organização. Sabe quando a gente tá falando aqui de gestão? Né? Sabe quando a gente tá falando aqui de gestão? É isso. Você sabe cuidar daquilo que o Senhor te deu?
Gestão também funciona lá naquela roda que eu mostrei para vocês. Você tem que olhar para aquela roda lá e falar: opa, tem muita coisa desequilibrada, Senhor. Mas eu tenho 6 semanas, né, para trabalhar. Todo dia eu posso fazer uma coisa diferente. Aí eu trouxe aqui, cuidar daquilo que Deus te deu. Pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser algum recurso, pode ser algum bem. E por último, não menos importante, mas eu acho que é um pilar essencial, que herança você quer deixar para as outras pessoas? Ser um exemplo para gerações. O que significa? Eu quero que a minha sobrinha, ela queira ser uma mulher independente, que ela queira tirar a carteira dela. Tô falando da minha sobrinha porque eu ainda não tenho filhos, tá? Eu quero que elas prosperem, eu quero que elas estudem desde cedo, que elas tenham seus negócios, tenham suas profissões. Mas eu preciso gerar isso em mim para que elas vejam futuramente. Eu quero ser uma inspiração para as pessoas para que ela também execute. O que eu falo aqui sempre, né? Eu quero que vocês façam seus devocionais, eu quero que vocês trabalhem isso em vocês. Boa noite, Nath! Eu quero que você mude isso, eu quero que você compre um caderno, um post-it, vá fazer seu devocional. Mas inicialmente nós somos cópias de pessoas, até depois sermos nós mesmas. Lembra que eu falei por aqui, se vocês são novos, eu comecei a fazer meus devocionais com Café com Deus Pai. Eu ganhei 2 livros 2 anos seguidos e eu fui fazendo meu devocional até Deus falar comigo e falar: eu quero que você faça o seu próprio devocional. Esse é bom, mas faz o seu. Que loucura, né? Mas acontece, gente. Deus fala contigo. Olha aí, ó. Nath já falou que comprou. Acho que foi a Nath que falou de tarde que ela tinha comprado o caderno. Então, nesse processo, você tem que ter temor ao Senhor, equilíbrio emocional, uma boca que vai começar a construir coisas e não destruir mais, ser uma mulher que gerencia bem seu tempo e ser um exemplo futuro. Isso aqui, tá? Não é um peso. Isso aqui é uma consequência de você ser sábia. Porque você sabe o que você tem que fazer, você só precisa fazer. E aí, eu quero que você se veja como um pilar. Nós somos pilares para nossa família. Nós somos pessoas que abençoam. Nós somos boas em dar bons frutos. E aí, só que Deus, Ele quer que nós sejamos mais o quê? Equilibradas. Hoje, eu vejo a maioria das mulheres completamente desequilibradas, descentradas, sem personalidade, querendo ter aparência igual a de todo mundo, não tendo mais identidade. Ela não sabe o que gosta, não sabe qual é a sua cor favorita, não sabe qual é a sua roupa favorita, não sabe qual é a música que gosta de escutar. Por quê? Vou trazer um exemplo, né, que eu já trouxe pra vocês. Tem uma amiga minha que ela sempre tenta sair com outras amigas e quando ela oferece pra fazer alguma coisa, a pessoa quer fazer outra coisa, não a coisa que ela pediu pra fazer. Mas como ela não tinha, né, um pulso firme de falar: não, eu quero fazer isso, não quero fazer isso aí, eu te convidei pra fazer tal coisa. Ela sempre tem que se adaptar. E isso, o que faz? Faz você não ter personalidade. Sabe aquela pessoa que fala assim, ó, eu vou convidar a Jéssica porque a Jéssica gosta de comer sushi. Você não vai me convidar pra ir tomar sopa. Por quê? Porque você sabe que eu gosto de comer sushi. Mas eu gosto de comer sopa também, tá? Mas vamos só dar uma afirmação aqui. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que gosta de rock. Eu sou da área do rock. Tu não vai me convidar pra ir num pagode, num ambiente onde tem esse som. A pessoa sabe que eu não gosto de sair à noite, que eu tenho minha rotina, vou pro culto, faço as minhas coisas. Ela não vai me colocar num lugar onde eu não brilhe, onde eu não fique feliz. Aí, ó, preciso voltar pra casa de Deus. Servi 30 anos e estou 6 anos afastada. Tá vendo? Volte enquanto é tempo. Volte porque, como eu falei lá naquele estudo de discernimento, né? Você precisa estar
na parte de Deus. Vem pra esse lado de cá, entende? Volta pra cá. E a vida com Deus, ela não é pra você ficar parecendo crente, parecendo evangélica. Você não precisa disso. Porque Jesus não parecia crente. Ele não parecia, ele só era. Sabe? Ele não ficava falando, nossa, eu sou judeu. Ele não falava isso. Ele só agia da forma correta. E talvez a gente precise ser um pouco mais parecido com Jesus do que com qualquer outro personagem da Bíblia. E eu quero que vocês tenham essa visão também. E vocês têm suporte, ó. Acordo cedo, dia sim, dia não, para trabalhar. Ouço pregações, oro todo dia, faço devocional, academia. Tá vendo? Por orgulho. Por orgulho. Então, assim, tipo, a Gil já falou tudo isso, né? Mas eu tenho certeza que tem alguma coisa que tá incomodando ela. Eu tenho certeza que tem alguma coisa que ela sente falta, que tá faltando, que ela não tá vendo o resultado. Tem sempre. Pregação igual do meu culto hoje. Glória a Deus. Pregação 2.0. Aí, ó, a Meg falou que tá sem ânimo pra se cuidar. Eu também tô. Deixa eu falar pra vocês. Eu tô numa transição e eu tenho algumas barreiras para ultrapassar. A maioria das pessoas sabe, mas quem é novo, eu sou analista de marketing. Eu amo a minha área, amo de verdade, assim, ó. Eu adoro dar mentoria, instruir, fazer as coisas, começar. Mas toda vez que nós criamos, eu faço isso, quando um cliente vem falar que porque eu quero rede social, porque eu quero... Eu começo a me desmotivar. Por quê? Cara, tem tanta coisa pra você se aprimorar, como eu disse pra vocês. Não é só sobre ser cristão, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha quanta coisa que eu me melhorei ao longo do tempo. Sabe? E aí, faz mais de 2 anos que eu venho sentindo a vontade de transicionar na minha carreira. Por quê? As coisas não estão saindo como eu gostaria. Então, eu tô sendo mais frustrada do que feliz nas minhas áreas. Sabe? E aí, quando eu percebo isso, quando eu comecei a fazer os devocionais aqui, pra vocês terem uma noção, nós temos quase 14 mil pessoas aqui. Eu não fiz nada de diferente. Eu apenas estou aqui, fazendo o que eu gosto. E o que eu sinto é que às vezes eu tô fazendo coisas obrigadas na minha área profissional. E claro que tudo que você faz obrigada, você não vai ter o resultado. Sabe? Eu preciso fazer algo que me faz feliz. O que me faz feliz? Eu sou feliz na parte da instrução. E eu sou a parte da instrução no meu trabalho. Só que hoje em dia as pessoas estão viciadas em nada, sabe? Em mínimo. E isso não me dá um tesão de trabalhar. Por quê? Eu sei que aquilo ali, o que ela tanto deseja, não significa nada. E aí quando eu li Eclesiastes, eu percebi que Salomão sentia-se assim. E eu disse, não posso acreditar nisso, Brasil. Você está sem energia para continuar nessa área? Claro que tô, sabe por quê? Porque hoje, qualquer pessoa deseja ser da minha área, mas não vai pagar o preço para estar na minha área. Ela acha que falar qualquer coisa para a pessoa, pegar o dinheiro dela e ir embora, é o suficiente. Mas sabe quem fica com a conta de quem executa isso? Eu. Porque aquela pessoa vai chegar até mim e vai falar, nada deu certo, eu só perdi dinheiro, não sei o que. Mas por quê? Porque segunda-feira Deus me deu uma resposta quando eu perguntei assim, e a Volta aqui sabe, né? Eu perguntei pra Deus, por que o Senhor permite que usem o teu nome em vão, ganhem dinheiro em cima de ti, mintam, enganem, corrompam, levem pro inferno falando no teu nome e o Senhor não faz nada? Eu falei bem assim, porque eu sou dessas aí, né? Vocês sabem. E aí Deus falou no final do nosso devocional que as pessoas que estão indo por esse caminho, elas querem ir por esse caminho. Elas não estão sendo enganadas, elas estão se enganando.
e se permitindo que os outros enganem, porque ela deseja isso. Lembra, Val, que a gente estava fazendo a nossa semana, né, de questionamentos com Deus? Cara, de segunda a sexta, eu fui jogando as coisas para Deus que eu tava com problema e todos os dias ele me respondeu coisas que eu não queria que ele me respondesse. Porque não era a resposta que eu queria ouvir. Não era. Sabe? Não era. E aí hoje eu falei aqui no início, né? Cara, tem tantas coisas que eu tenho problemática. Eu queria ficar só fazendo devocional. Eu queria só estar instruindo, conversando, falando de Deus, mostrando a versão que eu tenho de Deus. Mas isso custa. E sabe onde que minha porta tá fechada para desenvolvimento? Para a área de vendas, porque eu não vou oferecer. Lembra que vocês falam aqui? Tu tem que falar mais da comunidade, tu tem que falar do devocional, tu tem que falar disso. As pessoas daqui falam isso para mim. Eu falei 2 dias seguidos só e as pessoas entraram na comunidade. Por quê? Elas viram o desejo de estar ali. Mas talvez você precisa se encontrar nesse sentido. Sabe? Falar mais do que você deseja, mais do que você quer. Você falar da mulher sábia de Provérbios bem quando eu estava procurando sobre ser mais feminina. Sim. Meg, sim, as pessoas estão completamente sem profundidade, irmã. Tento ser sempre positiva, eu preciso de mudanças, por isso estou lutando e eu vejo que preciso mudar. Claro! Gente, o ser positiva nosso não quer dizer que tá tudo bem o que tá acontecendo. Não é verdade? Tem muito devocional que é só pedrada. O nosso ego não gosta, mas é necessário. A nossa irmã tá lá na comunidade, só pra vocês saberem. Tá ciente do que tem lá dentro também. E assim, ó, às vezes eu tento começar com muita delicadeza e amor, mas do nada vem pedra. Porque... Deixa eu fazer uma fofoca pra vocês. Olha isso. Eu sempre vou fazer o convite pra você que você ainda não aceitou Jesus. Você tem que aceitar Jesus, tá? Que é o quê? Eu aceito o Senhor como o único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da Bíblia. Você tem que falar isso. Porque você declara que você aceita Jesus. E aí você parte para a segunda etapa, que é o quê? Você precisa se batizar. Porque crer, você já creu. Creu? Vocês entenderam, né? Só que precisa existir um batismo. E aí, eu tô essa semana falando pro meu namorado sobre isso. Eu falei, olha, você precisa se batizar. Você precisa se batizar, né? E ele tá revoltado com Deus. Não tiro, né? Não tiro, porque eu mostrei pra vocês essa semana toda que eu posso sim ser fiel a Deus, mas questionar as coisas que estão acontecendo. Sempre embaixo do temor. E aí eu falei essa semana assim, você precisa começar a se organizar a se batizar. Aí ele parou e falou assim, eu não sinto que eu mereço o batismo. Vocês entendem isso? Ele falou assim, eu não sinto que eu mereço ser batizado, eu não sinto que eu mereço ser salvo. Porque eu ainda não melhorei. Cara, me levantou uma ira tão grande naquilo, que é aquilo que eu sempre falo aqui, né? Nós estamos em concerto diário. E aí eu falei algo que meu coração sentiu muito, que é assim, ó. Nós não somos merecedores da graça. Nós não somos merecedores do que Jesus fez. Nós não somos merecedores de todo o sacrifício que foi feito, de tudo que aconteceu. Nós não somos merecedores. Não tem como você pagar o que você recebeu. Não existe a menor possibilidade de você conseguir equiparar o que Jesus fez. Não tem como. Não tem como. A graça é dada. Você não compra lugar no céu. Você não compra lugar
na vida dos outros. Você não compra o seu lugar na igreja, porque graça é dada. Você só se sente grato por aquilo. Você nunca vai merecer, entende? Então, quando você diz que não é merecedor da salvação, você tá certo. Você não é merecedor. Você vai sempre estar buscando um conserto. Você sempre vai buscar esse conserto. Você não é merecedor, você tem que entender isso. Sabe? O que Jesus fez por você, você jamais faria. O mínimo que podemos fazer é jogar no time daquele que nos salvou. Exatamente. Sabe? E aí você começa a chegar mais próximo a Deus, e Deus, ele se achega mais próximo de você. Eu sempre vou ser do time que vai te falar a mesma coisa todos os dias, não é verdade? Todos os dias eu não falo a mesma coisa. Aqui a gente tá para aprender. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém aqui é perfeito, nada. Mas a minha salvação tá garantida, porque quando eu tinha 15 anos, eu entrei no rio. E eu entrei no rio para servir. Porque o dia que eu tava na igreja, eu não sabia nada de igreja, nada. E uma pessoa que era especial pra mim na igreja, ela era o secretário da igreja, e ele falou: cara, não tô dando conta. É uma reunião de igreja, e eu fui no dia que era a reunião. Ele falou assim: eu não tô dando conta, eu preciso de um segundo secretário. Eu, com 15 anos, falei assim: não precisa, eu tô aqui, eu vou ser a segunda. Ele olhou pra mim e riu. Entende isso? Ele riu, ele falou assim: tem que estar na igreja. Eu era nova, eu tinha primeiro dia na igreja, eu falei isso. Ele falou assim: não, tem que estar na igreja, porque é o segundo secretário daqui e tal. Eu falei assim: não tem problema, eu vou estar na igreja. Que ele falou que tinha que ser batizado, né? Eu falei: não, tá comigo, vou fazer o discipulado, vou fazer as coisas e vou me batizar. Não se preocupa, sozinho você não está. Você entrou na igreja pra quê? Se não pra servir. Pra que tu tá indo na igreja? Tá indo na igreja só pra receber? Tá vendo como tem diferença? Eu fui pra igreja pra servir. Eu estou na igreja, eu sou igreja pra servir. Eu aqui desse lado, eu sou a que serve. Exatamente. E não fica achando que a minha vida na igreja foi uma bênção. Porque desde nova eu tomei pedrada. Desde nova fui atacada. Sem saber por quê. Porque eu sempre me posicionei. Eu falei: por que esse irmão tá cantando tanto e os outros irmãos não têm oportunidade? Porque... Entende? Vocês têm que ser questionadoras. Porque Deus responde. Responde. Vocês acham lindo o caderno, né? Esse caderno aqui é o velho, esse aqui já é o novo, ó. Ó. Caderno novo, ó. Tá vendo? Caderno novo. Tá acabando já o caderno novo. Aqui a semana inteira, se vocês pegarem lá, ó, as meninas que estão na comunidade, vocês pegarem lá as semanas que a gente conversou, conta pra nós aí só, por que eu não ficaria na tua igreja? Quando eu comecei a falar essa semana, eu comecei a questionar muitas coisas. E eu falei assim: Senhor, eu não quero passar dos limites, mas eu quero questionar. Não pode dar opinião. Coitado. Achei lindo sua espontaneidade em ajudar o irmão. Com certeza, sempre serei assim. Pode explicar como fazer esse caderno assim para iniciantes? Posso. Posso. A gente já tem um devocional sobre isso, irmão. Vou te mostrar.
tá prontinho. Depois de muito tempo, né? Vocês sabem, né? Depois de muito tempo, a gente fez um devocional focado nisso, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Eu acho que a maioria tem, né? A maioria sabe disso, né? Dei uma leve chorada aqui, né? Que tristeza! Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês o nosso canal do YouTube. A gente tem um canal do YouTube e tem alguns devocionais que são abertos. Nem todos esses aqui que vocês estão vendo tá aberto, porque é a minha versão, né? Mas esse aqui tá. Como fazer um devocional. E aqui eu te explico como que você faz um parecido com esse meu, tá? Qual é o intuito? Por que você faz? Onde você pesquisa? Qual que é a intenção desse devocional? Qual que é a intimidade que você tem que ter? Tá bom? Ele tá... essas coisas que eu tenho, tudo tá lá no meu link da bio. Aí ali você vai aprender. Eu deixei bem explicadinho, tá? Ele é muito bom mesmo. Onde é que tá meu outro caderno? Aqui, ó. Sou uma pessoa muito cadernuda, vocês sabem, né? Aqui, ó. Vai ser isso aqui, ó. Epa! Aqui, ó. Como que eu faço os devocionais, tá vendo? Qual que é o nome do canal? É Comunidade Tempo de Mesa. É esse o nome, será? Será que esse é o nome? É, Comunidade Tempo de Mesa. Mas se tu clicar no link da bio, aqui vai direto, tá bom? Ó, aqui é o meu jeitinho de te ensinar a fazer devocional. Uma bênção. Eu espero que te ajude. Obrigada, viu, Nath? Muito bom ouvir os feedbacks de vocês. Só que, o que eu quero que vocês façam? Que vocês façam o estudo que eu dei pra vocês sobre mulheres, sobre mulher sábia. Se você não esteve no primeiro horário, lá na nossa comunidade, vou mostrar aqui pra vocês, mas eu quero que vocês acompanhem com calma, tá? Aqui no meu feed, no meu feed, tem explicando o que é a comunidade, como funciona, onde vai estar, onde que vai estar a versão para quem não quer ir para a comunidade, onde vai estar a versão para quem só quer acessar o estudo, tudo separadinho, tá? Aqui, essa é a comunidade, ó. Quando você entra aqui tem diversos estudos, tá? Essa aqui foi a última semana. Então, aqui tem 30 devocionais. Aqui tem também devocionais específicos dos livros da Bíblia. Aqui ao longo do tempo, você vai vendo que tem muitos estudos. Sabedoria é um convite para despertar. Como ser sábio através da Bíblia. Aqui é um devocional sozinho, tá? Aqui são 5 devocionais, aqui também são 5 devocionais. Cada coisa é um devocional diferente para você aprender. Como se você fosse escolher na Netflix um filme, só que aqui é para sua vida espiritual melhorar. Quem quer se aproximar mais. E sejam bem-vindas as meninas que entraram ontem e hoje. Sou muito grata pela presença de vocês lá. Só que aqui é para quem não quer entrar lá na comunidade. Não tem problema, vocês sabem, né? Aqui é o estudo para mulheres. Aqui vai ter a primeira aula, que eu vou subir daqui a pouco. Vai ter essa aula que a gente tá terminando agora. Aqui tem um estudo de fé, tá? Que é isso aqui. Que é o que eu falei agora para vocês. E aí a gente vai estudando as raízes e tal. E aqui a gente tem essa opção. Deixa eu ver aqui onde é que tá o outro. Eu sou uma pessoa que tem muita aba aberta, vocês notaram? Mas acho que é aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Tá vendo tanta coisa? Aqui, esse é o estudo que eu mostrei. A roda de prioridades é aquela que vocês viram, que é com você vai analisar. Essa carta aqui é a carta que eu instruí para vocês fazerem hoje no almoço, falando o que você já tem de bom, o que você realmente tem no secreto que você quer realizar e onde você tá andando muito apressada. Aqui é o devocional da mulher sábia que eu mostrei para vocês, que tem um estudo. Aqui são os materiais para você fazer, as aulas, aqueles desafios. E aqui é o devocional dos 10 passos. Então, eu convido vocês a terem esse material para vocês. Por quê? Você pode começar um estudo imersivo com sua amiga. Eu já falei para vocês que eu fiz, né? Acho que foram uns 10 dias de estudo com uma amiga minha.
porque ela precisava e eu estava ali para ajudar. Mas a gente encerra aqui. O convite fica para todas. Para quem não entendeu, tem um vídeo explicando sobre aqui no feed. E eu quero muito que vocês recebam essa palavra de hoje. Entendam que vocês não estão sozinhas. Nós não estamos sozinhas. E que a partir de agora vocês vão andar muito bem acompanhadas de nós, tá? Nossos devocionais aqui, tirando o final de semana, que são horários diferentes, né? São estudos diferentes. São todos os dias 12h40. É um almoço. Depois você almoça, depois vem pra cá, pra comunidade e estuda. Quem não consegue, tá dentro da comunidade e vai ter acesso ao devocional normal. Mas quem quer, né? Quem não quer estar lá dentro, vem aqui e assiste. E descobre o que tem pra melhorar. E aí você vai perceber que tem coisas que é só Deus. Você vai começar a ter uma jornada com Deus. E aí não esqueça que a árvore é reconhecida pelos frutos. Qual fruto você tem dado? É bom, é ruim? Ele alimenta? O que tá fazendo? Como que você tá se comportando, né? Hoje a gente mostrou aqui, eu nem risquei muito, vocês estão vendo aqui? Mas lá no estudo tá guardado, tá? Tá tudo certinho, separado na ordem aqui. Então eu sou muito grata por todos que estão me acompanhando, sabem das minhas dificuldades, sabem dos meus recursos, das conversas que eu tenho por aqui. E eu sou muito honesta nesse sentido. Porque quanto mais honesta você for, mais você melhora na sua vida. Amém? Alguém ficou com alguma dúvida sobre o nosso estudo? Alguém quer tirar alguma dúvida? Essa é a oportunidade. Que eu já tô aqui 2 horas de novo, né? Porque eu achei que eu ia ficar 1 hora só. Fiquei 2 horas. Eu quero dizer que esse estudo foi muito bom pra mim. Talvez semana que vem a gente consiga fazer o estudo pra homens, mas é mais difícil, né? Vocês sabem. Mas a gente vai se esforçar. Essa semana, enquanto isso, né? Essa semana nós temos o estudo sobre as 7 igrejas de Apocalipse. E lá nas 7 igrejas do Apocalipse, você vai aprender muitas coisas que Deus vai pedir para você consertar. E muitas coisas que Deus vai te dar os parabéns. Você precisa só alinhar certas coisas com Ele, né? Imagina, de 7 igrejas, apenas 2 Deus não tinha nada contra. 5 sim. Então a gente vai trabalhar esse tema essa semana, na graça de Deus, e vai ser uma bênção para nossa vida, tá? Então muito obrigada por hoje, pelos 2 horários, pelos estudos. Venham fazer parte da comunidade. Nós teremos outros estudos fora do TikTok também, tá? Logo mais, se Deus quiser, eu vou me aprontar para isso, né? Pra gente ter um tempo de mesa diferente. Então, se preparem, em nome de Jesus, tá? Amanhã, 12h40, isso aí. Obrigada por todo o esforço e irmã, glória a Deus. Aqui são 2... Ai, tu tá em Portugal. É verdade. Mas valeu a pena. Vão descansar. Lembre-se, vamos fazer nossa oração pra semana? Que o Espírito Santo, ele te acompanhe essa semana. Que tudo que você fizer, todo lugar que você colocar seu pé, todas as pessoas com quem você conversar, que seja uma bênção. E que Deus, ele te livre de todo laço do passarinheiro, de toda flecha maligna, de toda conversa torta. E que ele faça você prosperar, faça que você tenha bons negócios, bons colegas, um bom relacionamento, bons clientes, boas pessoas no seu caminho. E que ele te proteja, né? Do inimigo, que é o que a gente mais precisa sempre. Amém? Então, que Deus abençoe o nosso domingo e abençoe a nossa semana, que amanhã a gente tá orando aqui de novo. Tchau, pessoas. Até amanhã.